Você sabia que algumas das maiores descobertas da história da humanidade não foram planejadas? Que o erro, o acaso, ou até mesmo um descuido, podem mudar o curso da ciência e da nossa vida? No mundo curioso, a gente adora desvendar o inesperado. E, aí, exploradores do desconhecido, preparados para ter suas mentes explodidas? O mundo curioso foi fundo na toca do coelho para trazer um top 10 de fatos tão bizarros, mas tão bizarros, que você vai duvidar da realidade. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser insana. Hoje, vamos mergulhar em um universo de fatos que desafiam a lógica, quebram paradigmas e mostram que o mundo é muito mais estranho do que a gente imagina. Já deixa aquele like esperto para fortalecer a bizarrice, e se inscreve no canal, para não perder nenhum dos nossos mergulhos no lado mais insano da realidade. E agora, sem mais delongas, que comecem os fatos bizarros. 10. O adoçante acidental. Começamos nossa lista com um caso clássico que mudou a indústria alimentícia. Em 1879, Constantin Fauberg, um químico que trabalhava com derivados de alcatrão de carvão na Universidade Johns Hopkins, estava pesquisando novos usos para o alcatrão. Um dia, após um longo período no laboratório, ele esqueceu de lavar as mãos antes de comer. Ao morder um pão, percebeu um sabor doce incomum. Curioso, ele voltou ao laboratório e testou tudo o que havia tocado. Foi assim que ele descobriu a sacarina, um composto centenas de vezes mais doce que o açúcar, mas sem calorias. Um erro básico de higiene que nos deu um dos primeiros adoçantes artificiais do mundo. 9. O plástico revolucionário. Antes do plástico, o mundo era bem diferente. E o primeiro plástico sintético surgiu de uma busca frustrada. No início do século XX, Leon Baekeland, um químico belga radicado nos Estados Unidos da América, estava tentando criar um substituto sintético para a goma laca, uma resina natural usada em vernizes e isolantes. Ele experimentava com fenol e formaldeído e, em 1907, acabou criando uma substância pegajosa, que endurecia sob calor e pressão, formando um material rígido, durável e não condutor. Ele não queria criar um plástico, mas o resultado foi a baquelite, que revolucionou a indústria, sendo usada em rádios, telefones e utensílios, dando início à era dos polímeros. 8. O medicamento para o coração que virou pílula do amor. Essa é uma história que mostra como um erro de propósito pode ser bem prazeroso. Na década de 1990, pesquisadores da Pfizer estavam desenvolvendo o sildenafil para tratar angina, uma condição cardíaca. Os testes clínicos mostraram resultados decepcionantes para o coração, mas algo inesperado e muito interessante começou a acontecer com os voluntários masculinos. Eles notaram um efeito colateral surpreendente: ereções prolongadas. Embora não fosse eficaz para o coração como esperado, o sildenafil, rebatizado como Viagra, se tornou um dos medicamentos mais vendidos da história, mudando a vida sexual de milhões de pessoas. Um erro que levou a uma solução inesperada. 7. O adesivo que não cola direito. Quem diria que uma cola fraca mudaria a forma como organizamos nossas vidas? Em 1968, Spencer Selvon, um cientista da 3M, estava tentando desenvolver um adesivo super forte para a indústria aeroespacial. O que ele conseguiu foi exatamente o oposto: uma cola pega e solta, que aderiva, mas podia ser facilmente removida sem deixar resíduos. Por anos, ninguém soube o que fazer com aquele erro. Até que, em 1974, um colega, Orfai, que se incomodava com os marcadores de página que caíam do seu inário na igreja, lembrou-se da cola de Selvon. Assim nasceu o Post-it, um erro que se tornou $1 bilhão e uma ferramenta indispensável no escritório e em casa. 6. O elixir da morte. Nem todo erro científico tem um final feliz. Em 1937, a empresa farmacêutica S.I. Massengill lançou o elixir de sulfanilamida, um medicamento para infecções. A substância ativa, sulfanilamida, era segura, mas o solvente usado para dissolvê-la era o dietilenoglicol, um composto tóxico que era, na verdade, um anticongelante. A empresa não realizou testes de segurança adequados. O resultado? Mais de 100 mortes, a maioria crianças.
Esse erro trágico levou à criação da Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos de 1938 nos Estados Unidos da América, que exigiu que os medicamentos fossem testados para segurança antes de serem comercializados. Um erro fatal que salvou incontáveis vidas no futuro, ao mudar a regulamentação farmacêutica para sempre. 5. A descoberta da penicilina. Essa é talvez a história de erro mais famosa da ciência. Em 1928, o bacteriologista Alexander Fleming estava pesquisando bactérias estafilococcus em seu laboratório em Londres. Ele era conhecido por ser um pouco desorganizado. Ao retornar de férias, notou que uma de suas placas de Petri estava contaminada por um mofo, Penicillium notatum. O mais curioso foi que, ao redor do mofo, não havia crescimento de bactérias. Em vez de descartar a placa como lixo, Fleming investigou. Ele percebeu que o mofo produzia uma substância que matava as bactérias. Esse erro de contaminação acidental levou à descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico, que revolucionou a medicina e salvou e continua salvando milhões de vidas. 4. A borracha vulcanizada. Antes da borracha vulcanizada, os pneus derretiam no verão e rachavam. No inverno, a borracha natural era muito instável. Em 1839, Charles Goodyear, um inventor americano obcecado em tornar a borracha mais durável, passou anos tentando estabilizá-la, mas só conseguia substâncias pegajosas e instáveis. Um dia, acidentalmente, ele deixou cair uma mistura de borracha e enxofre em um fogão quente. Para sua surpresa, em vez de derreter, a mistura carbonizou um pouco, mas permaneceu flexível e resistente ao calor. Esse acidente levou à descoberta da vulcanização, um processo que transformou a borracha em um material durável e essencial para pneus, sapatos e inúmeros produtos, impulsionando a indústria automobilística e a vida moderna. 3. O forno de micro-ondas. Imagine trabalhar com um novo radar e, de repente, seu lanche começa a cozinhar sozinho. Em 1945, Ponce Spenson, um engenheiro da Raytheon, estava testando um novo magnetron para radares militares. Enquanto trabalhava, ele notou que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Curioso, ele colocou grãos de milho perto do magnetron, e eles pipocaram. Esse incidente, puramente acidental, o levou a investigar o fenômeno e, eventualmente, a desenvolver o forno de micro-ondas. Um erro que nos deu a conveniência de aquecer comida em segundos, algo que ele nem sequer estava tentando criar. 2. O ácido que mudou o cérebro. Essa história é um pouco mais controversa, mas mostra o poder do acaso. Em 1938, Albert Hofmann, um químico suíço da Sandoz, estava pesquisando um novo medicamento derivado do fungo Onget centeio estragado. Para estimular a circulação, ele sintetizou o LSD-25, mas o composto não apresentou os efeitos desejados na circulação, e foi arquivado. 5 anos depois, em 1943, Hofmann decidiu revisitá-lo por uma premonição. Durante a ressíntese, ele acidentalmente absorveu uma pequena quantidade pela pele. Ele começou a sentir tontura e uma série de intensas alucinações. Foi a primeira viagem de LSD da história, descoberta por puro acidente. Embora o LSD tenha tido um impacto controverso, sua descoberta abriu novas portas para a compreensão da neurociência e da psiquiatria, mostrando como substâncias podem afetar profundamente a mente. A descoberta das Américas. No topo da nossa lista, um erro de cálculo que mudou o mapa Mundi para sempre. Em 1492, Cristóvão Colombo não estava tentando descobrir um novo mundo. Sua intenção era encontrar uma rota marítima mais curta para as Índias, navegando para o oeste. Ele baseou seus cálculos na circunferência da Terra em estimativas incorretas, subestimando drasticamente a distância. Ele acreditava que a Ásia estaria muito mais próxima do que realmente era. O que ele encontrou, por puro acidente, e um erro colossal de geografia, foram as ilhas do Caribe, marcando o início da colonização europeia das Américas e mudando o curso da história humana para sempre. Um erro de proporções épicas que nos deu um continente. E aí está, o nosso top 10 de heróis científicos que, de uma forma ou de outra, acabaram revolucionando o mundo em que vivemos. É fascinante pensar que,
Por trás de grandes invenções e descobertas, muitas vezes existe um tropeço, um acidente, ou um cálculo mal feito. Isso nos mostra a importância da curiosidade, da observação e, claro, de aprender com cada erro, inclusive os acidentes de laboratório. Qual desses erros bizarros te deixou mais chocado? Você conhece algum outro erro científico que virou uma grande descoberta? Compartilhe suas ideias e opiniões aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Se você se divertiu e aprendeu algo novo com essa lista insana, não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se inscreva no Mundo Curioso agora mesmo, para não perder nenhuma de nossas viagens pelo universo dos fatos estranhos e surpreendentes. E ative o sininho para ser o primeiro a descobrir cada nova curiosidade que vai explodir sua mente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e vamos espalhar o conhecimento bizarro por aí. Até a próxima, mentes curiosas!